Bom, e agora? Olá, gente! Vai demorar muito. Corta. E Fogo Crítico 53, Pablo de Julio aqui na galera. Oi, gente! Pablito, conta aí, termina a história. Não pode ficar sentado Não, o Juca Martins deu uma aula aqui pra gente. A gente ficou aqui todo já que você falou do Juca Martins, eu queria falar um negócio do Juca Martins. Ele esteve ontem falando comigo e aconteceu uma coisa engraçada, porque tem a ver com o que vocês estavam falando antes. E tem a ver comigo, tem a ver com vocês, com todos nós que somos fotógrafos, né? Ou fomos, sei lá. E aí o Juca falou uma coisa que eu também estou sentindo. Eu falei, pô, Pablo, você sabe de uma coisa? Que eu já não tenho mais vontade de fotografar, não estou sentindo. Eu falei, pô, Juca, será que é a idade, né? Porque você tem que ter uma energia, né? Tem que pegar a câmera. É que nem baterista. Não sei se tanto, mas tem que ter uma energia. Aí eu falei, você sabe que eu também não tenho mais, sabe, muita vontade. Mas eu acho que não tem a ver com a idade, tem a ver com o que a gente enxerga, né? Então eu falei, Juca, mas se você pega o teu arquivo, né? Você tem, sei lá, 30 anos, sei lá quantos anos de foto, e você não precisa mais fotografar, né? Depois de um certo momento, quando você tem um arquivo muito Você grande... vira o Miguel Rio Branco. Não é só que você liga, mas quando você vira Miguel Rio Branco, não é isso. Quando você revê um arquivo e vai procurar os contatos, as coisas que você fez anos atrás, você está fotografando também. Você volta a fotografar. Porque quando você escolhe... O Adams fala que a negativa é o score e o print é a execução. É a partitura... E o print é a execução. Mas eu estou falando no sentido em que você descobre também, imagens naqueles, se você fez, vamos pegar um exemplo de 35 milhões, aqueles 36 framezinhos lá, você pega imagens que na época não eram nada para você, que hoje são geniais, e as que eram geniais para você na época que não você eram pode mais. melhorar muita coisa, pode fazer pedaço, pode fazer um monte de... Então, nós os que estamos cansados de fotografar, que já cansamos com filme, tarará, vamos trabalhar com arquivo. Eu falei, Juca, relaxa, entendeu? Sabe? Não fica nervoso, sabe? Fica nervoso. Tudo bem, ele é verdade, porque aquele jeitinho dele, o Juca e ele é um puta fotógrafo, né, mesmo? Do bom. Já não é o caso do Evandro, que o Evandro tá de pau duro o tempo todo, é incrível, o cara tem 90, sei lá quantos anos, já tem... Acho que 80... Não então, chegou... Você tá só quase não baixa na mesa por causa do áudio, mas desculpa, o resto você pode falar tudo que você quiser. Então tem pau duro. E aí... E o Evandro é foda, porque ele fotografa o tempo todo, né? A gente foi no Rio, encontramos com ele lá, eu e a Marcela, que é a minha sócia. Cara, ele levou ela pra fora do hotel, fez um puta de um ensaio. Com a ele nova fotografa dele. o tempo todo, manda, faz. Puta, é do caralho, né? Não tem uma... Mas eu acho que também, assim, o que acontece é que provavelmente o Juca sente, quer dizer, o que todo mundo sente, é que numa determinada fase você era capaz de fazer muitas coisas num prazo de um mês, por exemplo. Uhum. E olhar para aquilo tudo e ver uma coisa. E com o passar do tempo você se torna mais seletivo, é claro. Sim. E você está mais cansado e a produção não é tão violenta como ela no passado. Mas eu acho que tem muito mais a coisa do objetivo. Volume, você né? não tem objetivo. Quer dizer, você fazia um negócio, publicava, você tinha... E hoje você... Mas de repente você olha para trás e você publica, você tem o seu construiu. blog, você tem o seu site, tem o teu Instagram... Os teus objetivos mudaram. E eu tenho conta no Instagram, acho que eu nunca postei nada. Não, mas não é só a questão de postar e você usar as fotos. O fato de fotografar em si. Ele tem particular falando, olha, me encarregaram um trabalho de fotografar, fazer uns retratos. E ele fez os retratos, eram uns empresários, sei lá. Algumas pessoas interessantes. E ele falou, pô, eu não tinha o tesão que eu tinha anos atrás de fazer isso. Tá bom. Ele fez uma coisa agora e mudou também. Tá bom, mas tudo bem, vai. Tudo bem, mas para. Deixa pra lá o Juca. Fica quieto um pouco. O Juca tá bem, normal. Conta o Fausto como é que falou que você tem como é que 32 Rolleiflex, é verdade? Não é. Ele gosta. Ele gosta de Rolleiflex. Não, mas espera um pouquinho, vamos começar. Eu adoro o Rolleiflex. Como é que pode você... Aquela história que quem que era? O Bresson falou que quando você fotografa com o Rolleiflex, você fotografa com a barriga. Eu não acho assim. Ele falou isso. Ele é muito chato. Porque ele ele grande angular, parecia aquele aparelho de surdez. O Bresson é chato, né? Vamos combinar, Ele gente. falou pro Weston que ele não entendia como é que tudo aquilo Não que aconteceu. Não, pro seu Adams. Não.
O mundo acabando e vocês fotografando Vocês pedra. fotografando pedra, foi pro Weston. Foi pro Tá- Weston? Tá escrito, né? Não. A internet disse que foi pro Weston. Não, mas acho que é pra sei lá. Ele era meio chato, né? Ele encontrou o Douaneau em 68 no Maio Francês e o Douaneau não estava fotografando. Ele falou, como é que você não está fotografando? Eu estou fotografando porque eu estou aqui protestando, sabe? Não quero ficar fotografando, eu quero ficar aqui protestando. E, porque para mim, não sei, quando eu descobri o Robert Frank, eu entendi tudo, entendeu? Sabe? Aí eu saquei, não, o Bresson é maravilhoso. Mas eu saquei que a composição não era bem aquilo, né? Então Não, o discurso tem várias nuances, eu acho. do Bresson não. De quem? Não. Qualquer o discurso, o Qualquer termo discurso. discurso cabe, porque na verdade a questão estética é uma das coisas. E o movimento decisivo acaba tendo um componente estético. Então, mas o legal do Frank, ele fala assim, eu não quero saber o que acontece no momento decisivo, eu quero saber o que acontece nos outros momentos que não são os Exatamente. decisivos. Mas ele tem uma postura muito mais acolhedora para as outras pessoas, apesar de ser um chato também, Sim. do que o Bresson, que Claro. é um tipo chato de galocha total. Ele era legal, ele tinha... O Frank é um chato, né? Não, Eu acho que ele é um chato, mas ele era acolhedor para com as Ele outras tá pessoas. vivo ainda. Tá. Sim. Não, mas eu acho que o Bresson não era... Ele era um aristocrata, um cara maluco, beleza. Ele quase me bateu, né? Eu fotografei o Cartier-Bresson. Quantas pessoas você conhece que fotografaram o Cartier-Bresson? Eu tenho 2 negativos com o Cartier-Bresson. Que legal. Um com flash. Flash é outro assunto. Um que com eu flash. Vamos Na combinar? cara dele. Mas isso eu não vou falar aqui agora. Outro Como é que dia- você começou a fotografar, caralho? Não, mas eu Para. Não, quero falar de flash, uma coisa interessante. Outro dia eu vi, não sei se no Instagram, que porra que era, tinha lá um negócio que era um fotógrafo ou um grupo que era contra o flash. Assim. O flash é a coisa mais maravilhosa e é o que diferencia a fotografia de qualquer outra coisa. Porque só um flash que tem a possibilidade de congelar uma imagem de milésimo de milésimo do caralho, que cria uma imagem que só a fotografia Isso, pode. também. E aí eu vejo esses caras, eu só faço luz natural. Gente, mas o flash, a fotografia é a coisa mais antinatural que existe. discurso E a cabe fotografia em qualquer preto e coisa. branco é a fotografia a coisa mais antinatural. A gente não é cachorro, a gente não vê o mundo. Dizem que os cachorros veem em preto e branco. Aí não, porque a fotografia preto e branco é mais natural. Não é, mais artificial, é mais racional, E ao né? mesmo tempo a gente se educou e acha que ela é mais, sabe? Então E tudo romântica e tudo mais. tudo é O adestramento. lance do flash é que as pessoas não sabem usar, né? Também. Mas É o flash difícil direto, aprender. mas o flash direto estourado, isso do Tem, caralho. não, mas também. tem o VUID, tem papel, tudo tem papel, depois Tudo, saber né? usar. É o tal do texto Lembra do o David número guia? Vestal. Claro, pelo amor de Deus. Opa! É o Não, e texto do é David louco Vestal. porque a gente tava falando de casamento agora mais cedo e assim, eu só uso flash direto. No casamento? Sim, mas eu sei usar. Não, e ele cria, na verdade, o flash direto, tudo bem, você usa bem, ele não está estourado, mas você vê que é um E eu flash. misturo, né? Não, e é uma coisa que você. É uma imagem que ela ela é só possível com a fotografia. Exatamente. Você E dá uma entendeu? clareza, e para as pessoas é importante, porque assim, você não está fotografando para você. Não, você cria o Tá universo, fotografando para outra o pessoa. universo Outra pessoa quer fotográfico. ver a roupa, ela quer ver a cara, e certas coisas você precisa dar essa clareza. Você falou da Marlene Bergamo, que eu gosto muito da Marlene Bergamo, do trabalho dela. Ela tem aquele trabalho que ela fez da Joyce Pascovitch, que é tudo com flash. que O chama flash pra baixo. Fotossíntese. Gente, é maravilhoso aquilo. E se você for pegar do ponto de vista técnico, nossa, mas tem muito flash estourado, mas e daí, sabe? Qual o problema? Se cria uma imagem... Mas ali também tinha o jeito como eles revelavam o Superior 400, que também era uma coisa que dentro do laboratório da Folha, ela podia até fotometrar direito, mas... Não conseguia. Mas é que também em situações, sabe, ela muda muito de distância, sujeito câmera, com flash, é difícil você ficar E o controlando. flash era rebatido no chão. né? Ou E- direto mesmo, Não, mas a maioria daqueles do fotossíntese. Era o flash ela fazia com a câmera para baixo. Por isso que tem aquela luz. Isso, a luz vem de baixo. Aquelas E isso peruas todas, pirava com aquelas todo joias, tudo. O TTL, imagina, ela fazia isso com a F4, uma F5, imagina o que o TTL dessas câmeras não pirava com aquela luz vindo do lado errado. Para medir o Matrix, é verdade. É.
Porque sempre vem 45 de cima. Matrix eu não gostei muito, só gostei do primeiro. Os outros dois. Puta merda! Nós não bebemos e não fumamos aquela coisinha. Vocês não beberam. Não, vamos lá. Vamos começar. Como eu comecei a fotografar? Olha, eu fiz o meu primeiro cursinho de fotografia. Como é que você é argentino? Como é que isso aconteceu? Nadie es perfecto. Como é que é? Mi papá, que era un emigrante italiano, bajó del barco en Buenos Aires en 1948, se enamorou de uma argentina e nasci eu. Bueno, enfim, meu papai era italiano. Bom, o primeiro curso de fotografia eu fiz... Você entendeu que o cara é esquizofrênico, ou não? É, porque eu tô aqui, né, com vocês, né? Foi em 74 ou 75, no Fotoclube de Buenos Aires. Aliás, o Fotoclube de Buenos Aires formou grandes fotógrafos, entre eles a Anne Marie Henrich, que é uma das fotógrafas que a gente representa, e depois nós vamos falar sobre isso. E eu fiz esse curso, é interessante porque eu acho que naquela época, aqui também, depois tinha o Fotoclube Bandeirantes, a gente tinha, óbvio, mas o Fotoclube de Buenos Aires era assim, a gente aprendia as coisas óbvias, revelação, diafragma, todas essas coisas. Mas a estética do fotoclube era muito cafona, né? Era uma coisa muito... Não, mas aqui também. Aqui eu acho que também. É que, na verdade, eles pegaram... Aquela vertente que a gente gosta é uma parte da produção, porque tinha os concursos de tudo, de criança, de chuva, de não sei o que era uma cretinice. Tinha os concursos. Exatamente. E tem aquele, exatamente, dentro de qualquer a gente pega aquela fatia modernista, concreta, não sei o quê. Eu me lembro, tinha um concurso aí, do fotoclube teve um concurso, a gente tinha aqui numa praça fotografar, e eu vi um passarinho no chão, sei lá que estava machucado, eu fiz um monte de foto dele. Quando eu fui revelar em preto e branco, parecia um sorete pajarito. Sorete pajarito é uma cagada de cachorro, sabe? Era tão louco. Eu comecei, né, a vir... Bom, enfim, fiz aquele curso e... Era uma época em Buenos Aires muito conturbada, porque era o final de uma ditadura, eu também comecei a militar, me envolver com política, tudo isso. E eu fui trabalhar com um fotógrafo que era um fotógrafo publicitário, chamava Baravino Devoto, era um fotógrafo velho. Na época ele devia ter mais jovem do que eu agora, mas enfim, para mim ele era velho na época. E ele fazia, era interessante, porque ele era um dos fotógrafos mais assim conhecidos. E ele fazia anúncios. E o fotógrafo que ele gostava... Ué, liga aí, pô. Passou? Pô, liga o timer aí, senão vai foder. Você vai, não deu 10 minutos. Ele fazia uns nus, você tá querendo... Opa, censura, eles querem me cortar aqui. Ele fazia uns nus meio cafona, e ele, o fotógrafo que ele gostava, era um fotógrafo, vocês não devem conhecer, vocês são muito jovens. Era um fotógrafo da África do Sul que chamava Sam Askins. Claro. Mas você trabalhava muita coisa pela Inglaterra também. Ele era, é verdade. E era um fotógrafo meio... Vocês lembram do Hamilton? Daquele estilo? Ele tem aquele calendário de ele não fazia aquele estilo, mas era aquela época. Aquelas mulheres de coletinha de arma. Então, Baravino Devoto era e um filtro soft. Esse era o Hamilton. Tá. E o Baravino era tão louco, porque depois eu fiquei sabendo, ele não usava fotômetro no estúdio, porque ele já tinha tudo super calculado. E ele dava um curso de fotografia de C41 e E6, e eu ajudava ele no curso. Mas o mais interessante é que no estúdio dele, que era um estúdio de fotografia publicitária, tinha um cara que se chamava Massaldi. Sabe qual era a profissão do Massaldi? E ele ganhava fortunas. Ele retocava, ele era um dos únicos caras em Buenos Aires que retocava cromos, slides. Nossa. Então, por exemplo, tinha um brilho numa moto que o Baravino fazia, ou algum outro, ele tirava o brilho com pigmento. Não, ele tinha uns químicos, sei lá que porra, ele usava uns químicos, ele fazia exatamente... Não, tinha tudo, tinha ecoline, tinha químico, tinha o próprio... O Chrome dava para você ter o próprio pigmento do Kodachrome. Mas enfim, tinha todo imagina uma profissão que já naquela época já estava fadada. Eu estava lembrando disso vindo para cá, eu lembrei do retoque americano. Vocês lembram do retoque americano? Quando você fotografava uma máquina em preto e branco, ou alguma coisa para uma indústria, vinha copo em papel, e aí o cara fazia um retoque que era absoluto. Você olhava ele, parecia que o cara tinha pintado em cima, porque era aerógrafo, mas depois ia para fotolito, para lá, e ficava voltava para trás de novo. É interessante. Aqui retocava cópia mais. Tinha aquele japonês. Não, lá também, esse cara era uma rareira, era uma coisa super... Os fotógrafos apelavam para ele quando era uma coisa e ganhava super bem, porque era um agente de publicidade, essa coisa. Bom, enfim...
Aí eu trabalhei com ele, fiquei em Buenos Aires, me envolvi muito com política, depois, bom, enfim, com outras coisas. Aí eu vim pra cá. Por que você veio pra cá? Eu vim aqui porque eu morava lá com a minha mãe e meu pai. Meu pai já morava aqui com a minha mãe. Minha mãe veio pra cá e eu fiquei lá. E no golpe, quando teve o golpe de 76, ficou realmente muito insuportável, assim. Irrespirável. Primeiro por uma questão, realmente, todo mundo corria perigo, não só quem estava envolvido em política, como eu estive, mas se você estivesse no lugar errado, na hora errada, você podia dançar também. Não é? Mataram 30 mil pessoas, quer dizer, foi um período, assim, negro. E o meu pai já morava aqui, a minha mãe também, e eu vim para cá. Na verdade, antes de vir para cá, eu fui ao cinema ver um filme, porque eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Eu até tentei fazer engenharia, meu pai queria que eu fosse engenheiro, aquelas coisas todas. E eu assisti um filme que chamava Ci eravamo tanto amati, que é um filme do ator Escola, que se chama Nós que nos amávamos tanto. E eu vi aquele filme e falei, puta, eu quero fazer cinema. Descobri o que eu quero fazer na minha vida. Então eu fiquei vários anos, de 79 até 80, não sei quanto, pensando em fazer cinema. Inclusive fui para a Itália para tentar fazer o curso de Cinecittà, mas aí eu tive um problema, fui expulso da Itália, enfim, tive uns problemas. O fato é que eu vim quando eu cheguei no Brasil, falando dentro da história da fotografia, eu fui trabalhar com a Vânia Toledo, que era muito amiga de um amigo meu, Daniel Gomes, que em paz descanse, era um querido, e ele era muito amigo da Vânia, me apresentou a Vânia. Eu tinha um flash, que eu tinha comprado o flash de estúdio, que era o da Macro, super bacanérrimo, a Vânia não tinha, aí a gente fez um rolo, e eu fiquei trabalhando com ela acho que uns 2 ou 3 anos, talvez. Tudo isso? Acho que sim, E aí, mas eu sempre pensava em cinema, quer dizer, ou seja, que a fotografia, de uma forma ou de outra, tinha uma questão, eu não quero falar essa palavra, mas eu vou falar, narrativa. Eu vou falar agora. Mas eu estou falando narrativa dos anos 80, não é de agora. Tinha sempre uma coisa de... Bom, quando eu tive que trabalhar profissionalmente, que eu falei, não vou mais ficar com a Vânia, porque eu tenho que fazer... Moda, eu achava legal, mas eu nunca tive, assim, talento para o fútil. E estou falando de fútil... Não no sentido pejorativo, porque Oscar Wilde tinha um puta de um talento pro fútil, né? Mas assim, todo mundo naquela época queria ser fotógrafo de moda, né? Óbvio. Que ano que é esse que você está sendo? Isso, 83. 83. Todo mundo queria ser fotógrafo de moda, de coisa, né? Bom... Da Playboy. Da Playboy eu fui, mas tudo bem, não importa. Aí, o que aconteceu? Eu vi, falei, cara, eu preciso entrar no mercado. Aí eu vi que só tinha um cara que fazia fotos de obra de arte, e era o nosso querido Rômulo Fialdini. Se o Rômulo ouvir isso, ele vai dar muita risada. Falei, não é? O único lugar onde eu vi que tinha um cara só era o Rômulo Fialdini. Falei, pô, aqui eu não vou ter concorrência, porque a fotografia para mim era uma coisa que eu pensava em cinema, eu achava que eu ia filmar, enfim, não sei. Aí eu conheci o Granato. Fui lá bater no ateliê do Granato, não me lembro como, e falei, Granato, eu tô querendo fotografar obra de arte, você não me deixa fotografar uma obra tua? Bom, aí eu entrei no mundo do Granato e no mundo das artes plásticas. Então, a partir de 83, quando eu saí da Vânia, eu comecei a reproduzir obras de arte. E aí eu passei uns quase 10, 15 anos fazendo isso. Comecei a trabalhar com todas as galerias de São Paulo, que na época estavam explodindo, a Subdistrito, a Galeria São Paulo, enfim, a própria Lisistrinha, todas essas galerias, teve um boom das galerias nos anos 80 aqui, e eu comecei a fazer reprodução de obra de arte. Então me relacionei muito com artistas plásticos e pouquíssimo com fotógrafos. Claro que eu vou adiantar, mas na verdade é o seguinte... De alguma forma, você com essa relação, você tem a exposição na Pinacoteca, que a gente tem um catálogo aqui, você fez os retratos. De nenhuma forma essas pessoas te influenciaram do seu ponto de vista artístico? Sim, eu acho que totalmente. Os artistas plásticos, eles me influenciaram mais do ponto de vista comportamental e do ponto de vista da relação que os artistas têm com a vida e com o dia a dia, né? Eu convivi muito com artistas que são amigos. Não, seus amigos também, quase todos são artistas. Mas falemos, por exemplo, do Petkov, que é um cara que é um amigo teu também, ou do Tomoshige.
Conviver com o Tomoshiki, com o Petit Pois, com essas pessoas... Não, com o a gente Granato. não fala um granato, tudo bem a pintura, mas o importante, o que mais realmente... É o viver. É a relação que esses caras e que os artistas têm com a vida. Porque um artista é um cara que tem uma relação com a vida que não é só a obra dele, é o dia a dia, ele vê a vida como um artista, né? Que é um pouco o que eu vejo hoje, vivo hoje com o Fernando Lemos, que é um fotógrafo que a gente representa e que é um artista, ele não é um fotógrafo, ele é um poeta. Então, na verdade, o que foi importante para mim nesse período foi o contato com essas pessoas. Aí eu comecei a reproduzir obras e fazer retratos dele, porque na época se fazia um catálogo, você tinha que fazer um retrato do cara para o catálogo. Aí eu comecei a fazer isso para as revistas e eu sempre fiquei nesse você meio. trabalhava para Interview também. Eu Também, lembrei para agora ter te Interview. encontrado. E aí eu comecei a fazer retratos. A Interview era interessante, porque eles me davam carta branca para fazer o que eu quisesse. E eu comecei a usar, eu não sei se era por causa da pintura, tarará, eu comecei a fazer as fotos e eu levava as 3 cabeças de flash e botava uma luz de cada cor, azul, amarela e vermelha. E dava uma coisa bem maluca, eu comecei a fazer esse tipo de foto. Tem algumas, essa daqui inclusive está feita com essa luz. Será que vai dar para ver? E era uma coisa que eu acho que é uma influência da pintura, dos pintores, enfim, essa coisa de experimentar, né, de fazer... Que é o Baravelli aqui? É o Baravelli. Interessante que o Baravelli só trabalha de madrugada, né? Essa foto é de madrugada. Aí o que aconteceu também nos anos 90 é que o Cláudio Schleder, ele começou a trabalhar numa revista de turismo, que chamava Travel In. E aí eu comecei a fotografar para ele e comecei a escrever as matérias de viagens. E aí, num momento, ele deve ter sacado que era mais barato mandar o Pablo, porque ele escrevia e fotografava. Eles pagavam mal pra caralho, diga-se de passagem, mas não importa. O Wesley. E aí eu comecei a viajar e fotografar. E foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com a Playboy, porque eu comecei a escrever uns contos ligados a viagens, eles publicaram. E aí foi esse segundo passo, eu diria assim, que eu trabalhei muito tempo com artes plásticas e fazendo retratos, e depois eu fiz um tempo uns 4 ou 5 anos de fotos de viagens, onde eu escrevia e também tarará. Então, esse é um resumo do meu trabalho, assim, da minha coisa profissional. Quantas Rolleiflex? Eu não sei agora quantas eu tenho, mas eu acho que eu tenho umas 5. Eu tenho com a Schneider 3,5 e com a Planar 2,8. Eu descobri a Rolleiflex, não me lembro quando. Não? Sei lá. Mas Buenos Aires, Itália ou Brasil? Não, no Brasil. Foi assim, deve ter sido no final dos anos 90. Em 97 eu estava fazendo um documentário com o Joãozinho 30 no Rio. Foi o ano que ele ganhou, inclusive. O primeiro? Em 97. Não, o primeiro não. O primeiro foi nos anos 80. Foi o último Quem que ele é esse ganhou. aqui? Essa é a Isabel Tuchpan. Foi o último que ele ganhou na Viradouro. E eu tinha uma Rolleiflex lá também. E aí eu estava eu passei quase um ano no Rio e eu queria fotografar as pessoas na praia. Aí foi interessantíssimo essa história, porque eu fui, Copacabana só tinha puta e turista, quer dizer, não tinha Carioca. Aí eu fui na Zona Sul, comecei Não, lá... as putas são carioca lá. mas as putas, não sei iguais as putas daqui, não sei, não tinha uma coisa, sei lá, não era uma coisa... Não era o que você queria, não era o objeto. não tô falando, inclusive tô falando pejorativo. E não é o caso. Não era o Rio de Janeiro. Aí eu fui no Leblon, posto 10, 11, tinha aqueles caras, marombeiro, tarará. Aí você vai indo, posto 9 tem uns maconheiros, bicho grilo, posto 8,5 tem as bibas, minhas amigas, que fui lá. Até aí me parecia tudo. O shape das pessoas era como se eu estivesse no litoral norte de São Paulo, Maresia, mesmo tipo de Camburi. gente. Num domingo, eu passei o posto 8,5, indo para o Arpoador, e a praia ficou literalmente negra, não tinha um branco, só negros, só negros. Quer dar um intervalo? Não, Era bom pra trocar a pilha. Eu não fiz nada, hein? Troca as pilhas.
Não, Mas você para, não vai. para, Não, só tinha negro, porra, para. E a gente Só já que negro é volta. foda, pô. Vai voltar agora? Vai. Agora a gente não tem hora pra acabar. Pronto. Não tem problema. De onde você tava? Bom, vamos lá. Pablo Então tá. de Julio! Passei o posto 8h30. Peraí, Pablo de Julio, porque reclamaram que 53. no último programa a gente não falou o nome do Não, convidado como é que é da o nome segunda do convidado? Vamos falar de novo. Tateuaki Nil. Tateuaki Mil. Eu só falei uma vez que eu fiz medo de errar. Também com esse nome. Bom, vamos lá. Daí você chegou no. Não, aí indo eu pro passei. Equador. Domingo, não sei se vocês foram pra lá, alguém. Domingo. Sim, é o dia. No Arpoador. Dali do Arpoador Vem até todo o Leme. o povo da comunidade, tá? É uma coisa incrível. Bom, e pra mim, na verdade, agora eu preciso fazer um parênteses, porque na verdade ali eu achei o que eu estava procurando. Porque você vê que eu falo direitinho português, mas eu falo castelhano também. Então eu tenho essa coisa da formação dos dois países. E eu sei muito bem como funciona a América Latina. E o Brasil é absolutamente fora da América Latina, da América do Sul. Da América do Sul, estou falando. E isso é por causa do negro que faz parte da história brasileira. Que não é o caso da Argentina, nem do Peru, nem do Uruguai. No Uruguai, na Argentina até tem. Não, Colômbia, eu estou falando América do Sul. Vocês viram que eu não falei de Colômbia, porque Colômbia e Cuba é que nem o Brasil. Estou falando assim, Peru, Chile, Argentina, todos esses países meio tristes. E aí, meio triste? Que você falou? o tango, a música peruana, a música, você quer se matar, né? Assim, bom, enfim, bom. Aí, triste no bom sentido, né? Melancólico. Isso, melancólico. E aí, bom, eu tenho um fascínio sempre, talvez os argentinos tenham esse fascínio por não ter a questão do negro lá, a questão do corpo. Para mim, quando eu descobri o Arpoador, e aí eu vi realmente o que eu enxerguei. Porque na praia, você sabe, praia é o único lugar democrático que existe. Todo mundo de sunga igual e acabou. Você não sabe quem é rico, quem é pobre e o caralho. O que eu enxerguei? Eu comecei a enxergar ali a nobreza, né? A nobreza de uma gente, a nobreza de uma raça, a nobreza, os corpos e as peles, e o perfil, e não tem para ninguém. Eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo e comecei a ir todos os domingos, quando eu estava fazendo esse trabalho com o Joãozinho, e depois sempre quando eu ia, porque depois eu comecei a cobrir o carnaval, o desfile, e eu fui durante 10 anos. E nos domingos eu ia fazer essas fotos no Arpoador. E eu usava uma Rolleiflex, porque eu só usava Rolleiflex na época. E é interessante porque, inclusive o Rogério Reis me falou, a última vez que eu estive com ele lá, ele falou que hoje em dia eu não conseguiria mais fazer esse tipo de foto, porque não existe mais essa liberdade. Tá? O fato é que os meus amigos, inclusive, estavam de saco cheio, porque eu deixava eles... Eu botava uma sunguinha, a minha mochila, a câmera, um chapéuzinho, a Rolleiflex, e ficava lá no meio E a Havaiana, óbvio, solzão na cabeça, na moringa, e com a Rolleiflex. Vocês sabem como é fotografar com Rolleiflex, né? Você tem que abrir, tirar o filme, falar, todo mundo vê que você está fazendo uma foto. Eu fiz essas fotos durante, acho que 7, 8 anos. Nunca, jamais alguém falou comigo alguma coisa, tá? O que eu gosto da Rolleiflex, e por isso que eu usei Rolleiflex toda a minha vida, é que você não precisa botar ela na tua cara para fotografar. Você pode botar ela onde você quiser. Então você observa. Quando você olha a imagem, você não está olhando através do visor que você está fotografando. Você está olhando de outro ângulo. Isso faz com que talvez se crie uma situação com a pessoa que está sendo fotografada menos intimidante. Até hoje eu não sei se aquelas pessoas, esses lindas que aparecem nas fotos, se eles sabiam que eu estava fotografando eles ou não. Eu acredito que sim, porque eles sempre foram e vão ser sempre absolutamente vaidosos. Com razão, porque o corpo deles não tinha para ninguém, né? Então, eu acho que a Rolleiflex me deu essa distância, né? Essa distância que talvez
Que nem essa foto aqui, eu tô com o cara tô do lado dele, eu tô com a câmera aqui. Eu nem sei se jamais ninguém me interpelou, me falou, olha, você está me fotografando. Não sei. Eu acho que eles sabiam, que eles gostavam, que tinha uma coisa assim e foi uma onda. Você não fez sentido, tava meio parte do cenário. Você não tava. O fato de não botar na cara a câmera. Não, e eu também de sunguinha, todo que, sabe, fudido de coisa. Não tava naquela coisa de fotógrafo, mas a câmera tava lá, né? Mas não tava com a mochila, o caralho. Mas uma mochila nas costas, porque eu levava os filmes nas costas, né? E a câmera aqui. Só que a câmera, quando você fotografa muito tempo com o reflex, você acaba usando ela como se fosse um celular, né? Eu pegava ela com uma mão, sabe? Eu andava com ela como se fosse uma caixa de alguma coisa. E eu também fiz no Sambódromo, durante 10 anos, eu fotografei com Rolleiflex. É claro que você tem um monte de limitações com uma Rolleiflex em relação a uma câmera, até nos últimos anos, digital. Mas ao mesmo tempo você tem enquadres e questões que você só tem com uma Rolleiflex. Eu cheguei a usar, inclusive nesse trabalho, uma lente de aproximação. Que eu adoro aquelas. Então, se você está com uma lente de aproximação, que ela já tira um pouco de luz. E está com uma lente de aproximação. Tá bom. E aí você está com uma lente de 2.8, se está com a planar. Você pode usar 60 de velocidade ou até 30. Eu nem fazia foco, eu fazia um foco e ia chegando perto e... Então você tem muitas limitações, você só consegue fazer essas fotos na concentração, quando os caras estão parados, enfim, tem suas limitações. Mas é Rolleiflex. Desculpa, uma pergunta, como é que você faz para fazer uma foto na altura do rosto? Você botava a câmera de lado assim? Não, a Rolleiflex ela tem um visor que chama visor esportivo. Se abaixa, não, mas tem outra coisa maravilhosa que eu também, porque na tem Rolleiflex, a janelinha para você confirmar. não, gente, pena que eu não trouxe uma Rolleiflex, se você tivesse eu trazia. Porque acontece, eu não tenho só 5 Rolleiflex, eu tenho os acessórios mais malucos que você possa imaginar. Tem um, inclusive, que ele é feito, é alemão, né, gente? Não é brincadeira. Para você fazer foto de 360 graus, você põe no tripé e ele vai fazendo tlec, 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 tlec. Só de sacanagem. Aí você junta. E o que eu tenho, gente, é a Rolleiflex, você tira o despolido e põe um visor reflexo. Um prisma, que eu tenho 2, maravilhoso. Então eu uso um prisma. Você tem, então? Quando precisa. É bárbaro, porque é uma trolha desse tamanho. E você chega perto do cara, você acha que o cara, sei lá o que vai fazer. E é um prisma. São duas leis, uma rouba a alma e a outra... A outra dá um pé na bunda, né? E tem o prisma, então você pode usar porque o visor esportivo é meio chato, é para quem realmente... E mais uma pergunta técnica, desculpa, que agora eu fiquei curioso. Plus X, 3X, FP4, HP5? HP5, sabe por quê, gente? Vocês vão lembrar disso, vocês que são os fotógrafos velhos. Vocês lembram que os filmes de 120, quando você acaba ele, você tem aquela tirinha que você tem que botar... Porque era mentolada. E a do HP5 era mentolada. Com certeza. Essa é a melhor coisa daí. Não, fora isso, eu acho que o HP5 tinha uma distribuição de cinzas. Acho que o 3X, na época, era mais contrastado, era bacana. Eu sempre gostei mais da distribuição de cinzas do HP5. Acho que ele era mais... Eu não gostava do grão. Do 3X, eu gostava da... Eu acho que é melhor, o filme é mais rápido tudo, mas eu nunca gostei... Não, os dois eram 400. Não é, o 3X não, não é... o 3X era muito mais puxável do que o... Tá, é possível. Mas o que eu gostava mesmo é aquela mentinha. A mentinha realmente é uma das melhores coisas. Bom, e daí você bandeou por quê? Bom, tudo bem. Aí em 2003, 2004... eu comecei a ficar sem trabalho, ficou difícil trabalhar com fotografia, comecei a fazer outras coisas e aconteceu que em 2005, quando foi a primeira SP Foto, feira de fotografia? Não, a SP Foto acho que é bem mais pra frente, a SP Art eu acho que é 2006. Então, a de fotografia, eu me lembro, olha... 2008. A primeira feira que a gente fez foi em 2008. Já tinha há 2 anos. Então, eu acho que a primeira SP Foto foi em 2006. E eu fui nessa feira, e quando eu fui na feira, que eu vi que tinha que começou muito essa coisa,
foi um momento em que se disse que teve um boom da fotografia e que a fotografia, enfim, estava acontecendo, blá, blá. E a feira era um desses, era um desdobramento, né? E eu fui na feira e eu vi que tinha muita fotografia contemporânea, muito metacrilato, muita fotografia contemporânea, muita coisa colorida, grande, tarará. Bárbaro, bacana, bonito. Apesar de que metacrilato, até um cachorro cagando no metacrilato fica interessante, mas não vem ao caso. E aí eu comecei a ver que uma e duas faltavam as fotografias dos caras, assim, dos fotógrafos mais, eu não diria clássicos, mas fotografias Sai de Prata, pequenas fotografias de fotógrafos dos anos 50, 60, 70, não tinha nada, né? Não tinha história. Não tem. Não, mas agora tem, mas eu falei, não, porque eu fiz a mesma coisa que eu fiz quando eu vi o Rômulo Fialdini. Rômulo. Falei, pô, eu vou entrar num nicho onde não tem ninguém, porque eu não gosto de concorrência, sabe? Entendeu? Aí falei, porra, quando eu pensei na faixa, falei, vamos entrar aqui, porque aqui não tem ninguém pensando nisso. Todo mundo está pensando no metacrilato. E aí, eu percebi isso. Eu percebi, por exemplo, tinha um cara que era o Fernando Lemos, o Fernando Lemos é o Fernando Lemos, né? E as fotografias dele não se vendiam, assim, eu não me lembro na época, vou dar uns números, mas é só um número, assim, R$1.500 não se vendia Fernando Lemos, e se vendia um cachorro cagando de metacrilato por R$15 mil. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E foi por aí que eu comecei a pensar na FAS, que no início se chama Fotógrafos Associados, mas na verdade é Forças Armadas Socialistas Solitárias. Nosso negócio é sequestro e extorsão, isso é só uma fachada. Bom, mas enfim, não, FAS, Fotógrafos Associados. Por quê? Porque eu pensei, em princípio, em fazer uma cooperativa de fotógrafos para vender fotografia. A gente fez, né? Aí eu fui procurar 3 fotógrafos que eu não vou falar os nomes deles. Não vou falar. Um que estava aqui, como sempre acontece nesses casos, né? O que estava mais por cima da carniça e que é um puta de um fotógrafo profissional maravilhoso, foi o que menos causou problema. Os outros puseram 1000 coisas. Não, imagina. Condições. Aí eu saquei, puta, não vai rolar esse negócio. O fotógrafo é chato mesmo, entendeu? Acho que o melhor é eu ficar com os artistas. Aí eu desisti de fazer uma cooperativa. E aí caiu o Jean Manzon na minha frente. Que o Jean Manzon, vocês sabem quem é. Aí eu percebi que tinha um trabalho muito importante a se fazer com o Jean Manzon. E a gente participou da primeira feira em 2008 na SP Foto. Fernandinha, Feitosa e Felipe abriram esse espaço pra gente. Nunca vou esquecer disso. Tengo buena memoria, soy como los elefantes. Me acuerdo de todo para el bien y para mal, cuidado. Bom, o fato é que a gente apresentou o Jean Manzon em 2008, a FAS, e foi um sucesso total. A gente se apresentou num cantinho que tinha lá embaixo, que era um cantinho, e o Diógenes fez a montagem. O Diógenes está sempre com a gente, está trabalhando com a gente direto. O Diógenes bom, depois a gente fala do Diógenes, que o Diógenes é um assunto à parte. E na época eu estava junto com a Mônica Vendramini e a gente fez a FAS. Hoje em dia a Mônica tem outra galeria, que é a Biográfica, que está indo muito bem também, só que ela lida mais com arte contemporânea também. E a gente fez essa exposição em 2008 e foi um sucesso, né? O Diógenes pintou as paredes, enfim, vendemos super bem. E aí a gente começou a trabalhar com esse tipo de fotografia. Depois vem o Lorca, depois vem o Fernando Lemos, enfim. E aos poucos os contemporâneos foram entrando, mas de uma forma muito tímida, né? Mas desde o começo começa você querendo... Primeiro era vintage. Sim, porque o que acontece? Aí, na verdade, o que acontecia? Quando eu falei da fotografia dos anos de Sai de Prata e dos fotógrafos dos anos 40, 50 e tarará, obviamente vem a questão da fotografia vintage. Que quando a gente falava isso lá no começo, bom, até hoje não é muito claro isso, mas você imagina
sabe? Você comprar uma foto de 3x2 e uma foto de 18x24 ser mais cara do que ela, né? Por quê? Como? Entendeu? E aí você tem que começar a introduzir todo o conceito da fotografia de época, a vintage, a importância, tudo isso, que eu também acho que em muitos casos é um puro fetichismo, mas não importa, isso é um assunto muito longo, que também não vale a pena falar aqui agora. Mas a gente tentou desde o início e continua tentando resgatar a importância da fotografia de época, a fotografia vintage, ou a fotografia feita no suporte original, com o material que ela foi captada, porque hoje em dia você fazer uma foto colorida, por exemplo, eu mostrei uma foto do Juca da Serra Pelada que ele fez maravilhosamente. Ele fez um cromo, né? E a gente fez uma cópia em pigmento para pôr na feira. Aí, no caso, se você não pode, você está reproduzindo um cromo, tudo bem. Mas um negativo que ele fez na Serra Pelada, eu insisto em fazer em sais de prata. Negativo cor. Negativo ou PB. Tô falando, porque o que ele fez em cor foi em cromo, entendeu? Eu também com o Evandro, assim, o Evandro é um mestre, né? Então eu tento forçar a barra com o Evandro e com as pessoas de ter foto do Evandro em sais de prata. O que não quer dizer que ele não tenha também em pigmento, que não sejam tão maravilhosas quanto, até porque as fotos em pigmento hoje em dia, se você trata elas direito, imprime elas direito, elas estão até melhores que as de sais de prata. A qualidade é incrível. Eu não consigo diferenciar uma cópia feita em sais de prata e uma, se você está usando um papel baritado, eu não consigo diferenciar. Não precisa nem ser o baritado. Eu já o tinha usado, mas eu nunca tinha impresso na minha impressora. Eu tenho a mesma que você teve lá, 7800. E tem esse papel mate fibre. Que é o baratinho. Que é o baratinho. Olha, mas é pH neutro, tudo. Porra, bicho. A coisa é Ele é completamente um gallery fosco. É lindo. Nascido e descido Eu aqui, quinta e ressuscitado. sexta. Eu trabalhei quinta e sexta, falei, porra, que inclusive a maravilha. permanência também é tão, enfim, não é bárbaro. Então, mas é uma coisa muito ligada ao fetiche. E a fotografia é fetiche. Sim. A fotografia é puro fetiche e a fotografia é pura mágica, porque, sabe, a fotografia é mágica. Não importa se ela é digital, ela é celular, ou ela é que for. O fato de você congelar uma imagem em 30, 60, 250 de segundo, e é mágica e sempre vai ser. Mas as pessoas demonstraram muita surpresa com relação ao quê? Com essa sua escolha de época e... Sabe o que acontece? As pessoas gostam muito, mesmo os especialistas ou não especialistas, porque... eles entram em contato com a questão da fotografia de perto, né? Porque uma fotografia de 50 por 60, você olha ela a 50, 60 centímetros. Você tem uma experiência com ela, que é a fotografia de você pegar aqui assim, que era a mesma experiência que a gente tinha nos álbuns de família dos pais e da mãe, que é uma que você faz álbum de casamento, é a mesma coisa, né? Então, chegar pertinho. Essa experiência com a fotografia que eu acho que a gente mexeu um pouco nisso. Nesse retorno, nessa coisa. E quando a gente começou a falar da fotografia de época e vintage, fica mais interessante, porque você começa a falar de um momento da história. Então, existe um interesse em relação a isso, um interesse em relação às histórias que tem por trás das fotos também, né? Então, a gente foi muito bem recebido. E a gente virou um pouco galeria de fotógrafo. Que é legal, mas é uma merda, né? Porque fotógrafo é pobre pra caralho, não compra nada. Mas eu adoro eles. Os fotógrafos adoram a nossa galeria. Mas eles são duros, não tem dinheiro, então tudo bem. Agora, inclusive... Você falou dos profissionais, dos fotógrafos, eu lembro, aqui do lado tinha um laboratório que chamava Tangram. Que era o Tércio e a Letícia. E a Letícia uma vez falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu fiquei muito bravo no dia que ela falou. Ela falou assim, fotógrafo profissional é tudo chato. E hoje em dia eu entendo ela perfeitamente. Bom, eu prefiro dizer não comentar. Não, mas então, daí você tá fazendo... mas vem cá, eu esqueci de um trabalho que eu fiz que eu também gosto muito, que é esse aqui, que, olha, em 1990, eu fiz uma exposição na Paulo Figueiredo, que foi uma das primeiras exposições de fotografia que teve em galerias aqui. E quem fez as cópias
Quem que foi? Foi o Marcos Ribeiro. Ah, que ótimo. Marcos, eu não sei se você vai ver esse programa, mas eu não vou contar o que aconteceu, tá? Mas Não, eu conto. Posso não, contar? não precisa contar. Mas é legal porque essas fotos eu fiz com também filme, óbvio, com uma 6x7 Pentax, gente. Olha, era uma tralha. São fotos feitas na Grécia. E isso aqui, o texto é do Aguilar, meu querido. E foi uma viagem que eu fiz para a Grécia, através da... Quem fez o roteiro para mim foi o Junito de Souza Brandão, que era um mitólogo, um professor da PUC. E ele fez um roteiro pelos lugares mais importantes da mitologia. E eu fiz essas fotos. E isso aqui foi uma exposição na Paulo Figueiredo, 1990. Foi do caralho, gente, eu vou contar. Porque foi o seguinte... Quando abriu a exposição, as fotos não estavam prontas. Quando abriu a exposição, não abriu a exposição. Não, abriu, porque não deu para parar a exposição, eu não tive tempo. Tinha Já tinha o catálogo e não tinha as fotos. Nunca esqueço o Tomoshige. Duas pessoas que eu não esqueço de entrando. O Fernandão Milan, pai do André, com o iscão lá, porque tinha uísque, tinha tudo, ele sempre estava com o iscão lá. E o Tomoshige chegou, Pablo, genial! Você fez uma exposição sem fotografia. Isso é genial. Foi o pior dia de toda a minha vida. Eu fiquei na porta da galeria recebendo todo mundo, explicando que as fotos são muito boas. Paulinho Figueiredo foi embora, mas tudo bem, não mandou. Né? Por que não tinha foto? Porque não ficaram prontas, porque deu um problema. Porque a gente sabe? era tudo muito louco. No laboratório, deu um problema no laboratório e não ficou pronto. Mas foi essa exposição. Eu acho que foi a única vez que deve ter acontecido isso em São Paulo. Não. Com o Cláudio Elizabeth, que depois. Não, teve uma exposição que o Sócrates chegou com as fotos da Galeria Futótica molhadas na banheira e era 8 horas da noite. Bom, mas chegou, né? Não, eu cheguei uma exposição 5 horas, eu gostava de antes cedo. E uma vez também na Galeria Futótica, a Roseli fala super bem disso. Eu cheguei às 5 horas, não tinha exposição, e não teve. Né? A Roseli fala que quando é a primeira vez que isso acontece na sua vida, você percebe que no dia seguinte acontece do mesmo jeito. O sol nasce. E você acha que não. Você acha que não, que o mundo acabou, né? A gente fez depois, uma semana E era depois, a uma época inauguração. em que as pessoas estavam acostumadas a esse tipo de coisa acontecer. Não Mais sei. ou menos, talvez mais Não, do que aconteceu hoje. algumas vezes. Hoje seria chocante. Eu sei que até meu pai foi nessa exposição, foi foda, porque começaram a fumar maconha na porta da galeria e uma hora ele tava na frente e deram um baseado na mão dele. Eu falei, puta que pariu, eu tava do lado. Sabe quando vai ficando cada vez tudo pior? Mas tudo bem, ele tirou de letra, sabe? Mas enfim. Mas era um momento, né? Era 1990. Era o início das histórias, né? Era muito bacana. Na Melo Alves tinha aquela escultura da Tomi, lembra? Eu não quero um prédio. Paulinho Figueiredo, um maravilhoso. Não, era aquele prédio de tijolinho. Que tinha Tomi Otaki lá. Paulinho Figueiredo, você também é um grande. Você, João Satamini, vocês estão na história. A Lilis Werner também tá. Lilis Werner, fizemos a exposição do trabalho dela, quando foi? Acabou há 2 semanas. Uma semana, 2 a semanas. Lili é uma pessoa... É um luxo. Foi um luxo conviver com ela. Uma pessoa elegante, inteligente, sensível, bem-humorada, muito bonita. Deve ter sido uma mulher deslumbrante, porque tem uma foto da exposição que aparece uma mulher que é linda e eu não sabia, e é ela. Não está no catálogo, infelizmente. Mas o Isaac, que é o marido dela, que também é outro maravilhoso, que está aqui... Isaac Epstein. E a Lili nos deixou na semana passada. Teve um problema e nos deixou. E você tem feito os livros, tem feito parcerias, tem esse Lili, livro do... Um beijo para vos, mi amor. Gracias por haberte conocido. Maravilhosa. A gente fez 2 livros. O do Lorca... Velho Lorca, não falei do Lorca. Não, esse aqui nós vamos ter que... Mas a gente não precisa mais falar do Lorca, né? Porque todo mundo fala do Lorca, pelo amor. Não, esse aqui você vai ter que dar um pra gente sortear no final do ano. Claro, eu vou te dar vários. O Lorca, bom, quando o Lorca chegou, porque depois que a gente pegou o Fernando... Como é que é? O Jean Manzon... Fui chegando no Lorca. Quem me levou, quem me acercou a Lorca foi o Rubens Fernandes, que também é outro cara que também eu devo muito para ele, né? E o Lorca entrou na nossa galeria, a gente entrou na vida do Lorca e tanto Lorca quanto
o Fernando Lemos e a Lili, são pessoas que já têm mais de 80 anos, o Lorca já tem 94, e eles dão banho em tanta gente jovem, que é impressionante. E realmente conviver com esses caras, se você me falar o legal, por que é legal você ter uma galeria, né? O mais legal mesmo é conviver com esses caras, é ter esse luxo, esse puta privilégio, né? Quantos artistas você fez tiragem? Quais artistas? Olha, nós fizemos uma edição do Lorca, das 30 melhores fotos dele. Foi muito importante porque o Lorca, o que acontece? O mercado, tanto aqui quanto lá fora, se Deus quiser também vai querer, vocês sabem que o Lorca vendeu várias fotos para o Antes já fretou o avião para ir para já fretou em 2018 a exposição. O voo do Foco Crítico para o MoMA. Então, e a gente, uma coisa que a gente fez com o Lorca, e eu acho que a gente fez um trabalho bem feito, a gente administrou muito bem o acervo dele e a gente trabalhou muito bem ele no mercado, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer isso com o Lorca, até porque ele tem um acervo. Não, existe um parâmetro que é o Geraldo, né? Que eu acho que é um bom parâmetro. Não é o Geraldo. Eu acho que existe um parâmetro que são os fotógrafos do Fotoclube Bandeirantes. O Geraldo, ele não é só um fotógrafo, né? O Geraldo é um cara que é um artista plástico. Mas as meninas fizeram Não, tudo bem, mas ele se desprende um pouco da outra. Você acha que ele descola? Acho que sim. Diferente de quem é só fotógrafo. Ele entra meio pelos neoconcretos, que é outra coisa, o concretistas é outra história. Diferente. E o Lorca se separa dos outros, porque o Lorca é o único cara que continuou fotografando, que ficou profissional. E eu acho que as melhores fotos do Lorca não são as do Fotoclube Bandeirantes, apesar dele ter fotos do Fotoclube Bandeirantes bárbaros. Mas eu acho que as melhores fotos, algumas das melhores fotos dele são dos anos 60 e 70, né? Se bem que o cara é foda, né? Ele fez essas fotos em 2014, com uma câmera digital na casa dele, porque ele estava entediado. Então, doente. Não dá, né? O cara não é brincadeira. Mas as fotos dos anos 60, essa é de 61. Eu adoro essa. A Morandi, essas são... essa é de 65. A Morandi, que é maravilhosa, é dos anos 70. Então o Lorca é um cara que ele transcendeu o Fotoclube Bandeirantes, né? Ele foi além, né? Isso é maravilhoso. E é um cara absolutamente instintivo, ele não é um cara que fica cagando teoria de fotografia nem nada. O cara de bicicleta aqui, ó. Não, é fato. É fato. Aqui, onde que é esse lugar, hein? Esse é na Vila Nova. Aonde é? Rua Doutor Vila Nova, esquina com o Major Chitório. Puta, o que teve, você não sabe a confusão que foi achar isso aqui, o ano, porque o Lorca acha que é um ano, aqui tá escrito outro, porque o Lorca tem essas coisas, né? Aqui tá 60, ele ia falar que é 60, mas olha que foto maravilhosa, não é Bauhaus total? Totalmente. O Lorca, então, foi outro cara... Só vou comunicar que eu oficialmente vou desligar o timer. Tá bom, não, a gente continua, vai tocar, a gente continua. Agora nós estamos não tem timer, não tem timer. Quem quiser ir dormir, boa noite. Se virar o jogo, o juiz que roubou agora. Bom, mas a gente poderia ficar horas falando desses caras. Você falou de quem você já fez a tiragem? Então você fez do Lorca, você começou com o Jean Manzon. O Jamanzon, a gente começou com o Jamanzon. O Lorca, o Fernando Lemos. Lorca, o Fernando Lemos. O Miro você não fez? O Miro não, porque o Miro O Miro ficou com a gente, acho que um ano só, uma feira, uma coisa só. Ele não... Isso, aqueles retratos que pareciam pinturas... aquele trabalho que ele fez sobre em cima do Caravaggio. Isso. Miro é um puta fotógrafo também, mas tem suas coisas, né? Então a gente não conseguiu continuar trabalhando com ele. E ele não está em nenhum lugar? Ou tá? Não sei, eu acho que sim. Não sei também. Mas nós fizemos a Lili agora? A Lili, a gente fez também de uma fotógrafa que a gente tem que chama Araci Esteves, que é maravilhosa também, uma fotógrafa da Bahia, que já tem quase 90 anos. A gente fez o Lorca, a gente fez o Fernando Lemos. O Fernando Lemos foi muito importante porque não existem fotos vintage dele e a gente pegou a série ele fotografou só 4 anos, de 49 a 52. A gente escolheu as 21 fotos mais importantes dessa época
E alguns negativos a gente, inclusive, retrabalhou, não, reimprimiu. Nós fizemos 2 ou 3 negativos na Griffin, em Nova York, porque os originais estavam destruídos. E também, e isso é do caralho, porque aí é que está a história. O Fernando, o trabalho do Fernando começou a acontecer nos anos 90, apesar das fotos serem dos anos 50. Aquela exposição na Gulbenkian. Na Gulbenkian, Então, aquilo foi em Estrada de Prata, mas depois começou, a expressão da Pinacoteca foi feita em pigmento. Então, ele começou a se relacionar, principalmente com o Renato Cury, outro querido, e o Renato começou a tratar as imagens, escanear os negativos e tratar com o Fernando, e o Fernando foi descobrindo nuances novas e coisas novas nas imagens, que, claro, se você, que nem assim, a gente é fotógrafo, quando você é fotógrafo, você quer a tua imagem da melhor forma possível. Todos esses caras que usavam filmes naquela época, hoje em dia eles querem usar o processo digital, porque fica muito melhor. Você consegue fazer Sim, com você acha Photoshop, que o papel não você não acha. consegue fazer aquilo na ampliadora. Não, o negativo abre, você pode trabalhar em qualquer densidade. Não, mas tudo bem, mas preferir. você tem limitações, né? E aí ele começou a descobrir isso, o Fernando, e ele ficou encantado com o pigmento. Então aí o que aconteceu? Alguns negativos são de arquivos digitais, que foram escaneados os negativos. O Renato tratou junto com o Fernando, quer dizer, foi... E aí o resultado foi outro negativo. Mas isso não é o problema, porque o cara tá vivo. Exatamente. O cara que fez, é o trabalho dele. A grande diferença é essa, o cara tá vivo. O cara tá vivo. Foda-se. Outro que a gente está trabalhando também... Evoluiu tudo, evoluiu o processo, evoluiu. Não, mudou, tanto faz. Isso é mais complicado quando o cara não tá vivo, porque aí é foda. Você tá fazendo uma interpretação que você não sabe qual é, você acha que é, mas não é aquela. Então é muito delicado mexer em arquivos póstumos, que se chama, né? Posterior, coleção ampliação posterior, fora do processo. Qualquer uma já é complicada. Póstumas, depois do cara ter morrido. Não, de póstuma em outro processo, nós estamos enrascados, né? Não, póstuma em outro processo é foda. Não vou ficar falando aqui agora, porque tudo bem, né, gente? Mas póstuma em outro processo é foda. Posso ler um negócio aqui? Pode. Para acabar? Pode. Eu coleciono, como é que chama aquele negócio? Epígrafe, né? Então eu roubo. Tem um livro da Aperture que tem umas 100, 200 epígrafes. E o David Vesta, eu baixei um livro aí chama Monochrome, agora tem uma segunda edição que é maravilhosa, eu consegui o PDF dele. O manual do Monochrome, não é isso? Esse livro é sensacional. E saiu segunda edição revisada, eu baixei o PDF no fim de semana. E daí eu estava lendo lá, e daí, de acordo com a nossa discussão que hoje continuou, o Baltar levantou a lebre aí, tem um cara chamado David Vestal, que é muito importante, uma pena não ter conseguido conhecer, eu e o Lerner tentamos fazer um workshop dele, ele é amigo do Thales. Ele trabalhou com o Pierre Verger, a mulher era antropóloga, ele faleceu com uns 90 anos, há uns 3 anos atrás. Daí tem um texto dele, que é uma epígrafe desse livro, que é: compensar a falta de habilidade com tecnologia é um passo rumo à mediocridade. As tecnologias avançam, a artesania recua. As tecnologias aumentam as nossas possibilidades. Nós as usamos tendo menos recursos pessoais. O único ganho é a espontaneidade, que é inútil sem a percepção. David Vestal. Isso ele tinha 80 e tantos anos quando escreveu. Que é a velha briga, quer dizer, você vai facilitando. Dançamos. É isso aí. Meu, tá Obrigado. vendo? Obrigado, GT. Porra, puta merda. Foi bom pra caramba. Foi Espero bom que pra vocês caramba, tenham foi bom gostado. pra Pra caramba. quê? Eu adorei. Achei que precisava também. o Pablo aqui. É o primeiro inimigo que a gente traz. Acho que vai ser o único que ele passou pro lado de lá. Mas você vê, ele dá umas quebradas. Mas eu sou um amigo. Não, ele usava HP5, eu acho que Não, sei. Rolleiflex. Tá tudo Quando certo. vocês precisarem qualquer coisa do lado de lá, vocês podem contar comigo. Tá? Porque eu sou um espião. Então, exatamente. Pô, meu, super obrigado. Obrigado O que a gente vai ouvir agora? Qual que eu vou a repetir? Não, vou repetir a primeira. Purple Haze, Jimi Hendrix. Não, aquela. Ele não tá passando. É a 12ª. Não tá rolando. A 12ª não, você não botou.
Eu já toquei, foi a última do Living Color. Não é Living Color. 12ª não é Living Color. O que é? É Pat Metheny. Não era. Era Living Color. Não, Pat Metheny eu não quero. Não, mas tá? você tá, cadê o disco? Olha aqui, é dessa segunda música aqui. Eu trouxe o disco. Living Color, tá escrito aqui. 13ª, então. Ah, Deixa eu você ver. escreveu 12ª.